Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Por Dentro da Magistratura, um projeto da Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso que tem como objetivo conhecer melhor o magistrado, os serviços por ele prestados, as experiências vivenciadas, as opiniões e as escolhas. Hoje vamos conversar com a desembargadora Clarice Claudino da Silva, que ingressou na magistratura como juíza em novembro de 1988. Em sua carreira, atuou nas comarcas de Poconé, Sinop, Cáceres e Cuiabá. Ascendeu como desembargadora por merecimento em fevereiro de 2009. Em 2011, foi nomeada presidente do NUPEMEC, o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, onde permaneceu até 2020. Atualmente é presidente do NUCJUR, é autora do projeto que criou o NUPEMEC no Estado e também é responsável pela instalação dos atuais 45 Centros Judiciários de Solução de Conflitos do Estado. É coautora do livro Práticas Sistêmicas na Solução de Conflitos, Estudos de Casos. E ainda é, digamos, uma adepta das redes sociais, já que gerencia no Instagram o perfil @Núcleo Cultura de Paz. Seja muito bem-vinda, desembargadora. Eu quero cumprimentar a todos com muito carinho e dizer da minha alegria de estar nesta tarde luminosa com vocês, fazendo com que possamos abrir um pouco da mente, do coração e responder as perguntas aí que virão com certeza. Participará aqui do nosso bate-papo o desembargador diretor-geral da Escola Superior da Magistratura, Marcos Machado. Olá, desembargador. Olá, Fernanda. Eu quero também saudar, muita felicidade no coração, a participação da desembargadora Clarice Claudino na nossa 5ª edição. Edição essa que fez questão de participar a minha colega, diretora adjunta da ESMAD, Helena Maria. Dizer à desembargadora Clarice que ela sempre foi uma referência para mim como juíza e agora mais ainda como colega, por poder não só conhecê-la, participar de julgamentos com ela, aprender com a sua serenidade, com a sua sabedoria, mas, sobretudo, pelo espírito cristão que tem. Muito bem-vindo. Como já antecipou o desembargador, também participa aqui desse bate-papo a vice-diretora da ESMAGES, a desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos. Como vai, desembargadora? Olá, Fernanda, tudo bem? Desembargador Marcos, obrigado pelas palavras. Clarice, é uma honra estar aqui te entrevistando. Não sou entrevistadora oficial, né, da área, mas eu fiz questão, realmente, como o doutor Marcos falou, porque eu conheço a sua trajetória, a sua vida, como magistrada, como pessoa, como mãe, como amiga. Você foi uma excelente colega, né? Então eu tenho tudo a agradecer e elogiar e dizer que você também é um exemplo para mim, e eu estou muito feliz de estar hoje junto com você no tribunal. E obrigado por aceitar nosso convite de vir a essa entrevista. Vamos então à nossa primeira pergunta. Desembargadora Clarice, a senhora é a 3ª desembargadora eleita no Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Por muito tempo esteve em um ambiente predominantemente masculino, ao lado apenas de uma outra mulher, a desembargadora e hoje atual presidente do TJ, Maria Helena Povos, e também mais 28 homens. Atualmente a situação é bem diferente, quase 1/3 do colegiado é feminino. Como é que a senhora vê essa ascensão das mulheres, essa presença mais forte, mais atuante das mulheres aqui nesse ambiente? Observando que por mais de 20, quase 30 anos, a desembargadora Shelma ficou solitária na magistratura de 2º grau no nosso estado. Inclusive, ela foi minha professora e eu, então, fui a 2ª, quando ela já estava saindo para a aposentação, e eu cheguei um mês antes dela se aposentar. Nós vemos aí que a trajetória das mulheres era muito mais demorada, mais difícil. E depois do meu ingresso no 2º grau, nós percebemos que tínhamos ali um espaço para fazer um bom trabalho. A desembargadora Maria Helena já estava no tribunal pelo 5º da OAB, e eu, então, como a 2ª de carreira, depois da minha mestra, que fora lá nos verdes anos da minha
juventude na faculdade. E nós percebemos e começamos, então, a fazer um trabalho sério, fortalecedor, e as colegas foram chegando, e nós estamos, assim, hoje, com uma série de conquistas. Eu vejo isso, assim, com muita alegria, a chegada dessas nossas colegas maravilhosas, mulheres que só vieram somar com um outro olhar as nossas decisões. O nosso tribunal se fortalece com a chegada dessa constelação de primeira grandeza que nós temos hoje. E é uma felicidade ter o privilégio de poder participar dessa construção, junto com a desembargadora Maria Helena. Desembargadora Helena Maria, por favor, a sua primeira pergunta para a nossa convidada. Você foi juíza da terceira vara civil da capital, que era a vara da família, né? E eu tenho conhecimento que em 1997 você julgou uma ação de retificação de registro de nascimento, em que o autor, que era uma pessoa do sexo masculino, pedia que acrescentasse ao seu registro de nascimento, né, a condição de sexo feminino e trocasse o nome dele, né, para um nome feminino. Assim, vou só falar ficticiamente, porque nós não podemos dizer o nome, vamos dizer assim, Vinícius se virou Gabriel. Não é esse o nome, só estou dando um exemplo. E essa sentença, em 1997, eu sei que foi a primeira no país. Foi o primeiro caso de um transexual, uma pessoa operada, que pedia a mudança, né, de sexo, de nome, perante o judiciário. Já haviam outros pedidos, como Roberta Close, mas não foi indeferido, né? Na época que foi indeferido. O primeiro caso é dessa sentença sua, e foi feita por uma advogada, e o parecer foi de uma promotora, e a sentença foi sua. Eu sei que, naquela época, isso era juridicamente impossível. Não tinha legislação que autorizasse a fazer isso, né? Tinha muito preconceito também. A pergunta que eu te faço é que essa atitude de magistrada que você teve é a atitude que nós, novas magistradas ou magistrados, devem ter, ser independentes, independentemente de religião, de ideologia, ou mesmo da lei, mas se tiver que agir, deve assim agir? É uma pergunta que me levou a fazer uma viagem no tempo. E eu vejo que, ao longo desses anos, esses quase 33 anos de magistratura, quando eu fui promovida para a capital, eu já tinha passado por Poconé, que foi uma experiência bastante desafiadora, eu diria, porque foi na época do fechamento do garimpo, foi muito turbulento aquele período. Depois eu fui para Sinop, uma comarca em que não havia ainda nenhuma mulher como titular, e era um desafio bastante intenso também. E quando eu fui para Cáceres, foi aquela maravilha de que éramos 6, mas não menos desafiador. Éramos 6 mulheres. Quando eu estava já pronta para vir, a minha promoção era por antiguidade, e a primeira vaga do edital era Várzea Grande. A vaga deixada pela Maria Terezinha, colega, que deixou uma vara assim redondinha, com poucos processos, era a vara dos sonhos de qualquer juiz. E nas vésperas da promoção, eu recebi uma solicitação de um dos desembargadores da época, me pedindo que eu desistisse daquela promoção para Várzea Grande e que viesse para Cuiabá, porque a terceira vara de família e sucessões precisava de alguém com meu perfil. É claro que isso foi, assim, um tanto quanto impactante, porque era a pior vara da capital na época. Era uma vara muito conturbada, uma vara com muito atraso, com muito tempo sem titular. E
Até as colegas com quem eu dividia apartamento na época lá em casa, eles falaram, você é louca, imagina se você vai deixar o filé por um desafio desse. Eu falei, olha, mas eu não acredito no acaso. E o meu coração me diz que é lá o meu lugar, então eu vou desistir sim. E mandei, era até fax naquele tempo, né? Mandei o fax de desistência e vim para aquela vara. E foi a coisa mais certa que eu fiz na minha vida. Eu sempre, muito, muito mesmo, tenho pensamentos de muita gratidão por aquele pedido, que eu até hoje não sei qual foi o motivo pelo qual ele me fez aquele pedido. Não perguntei. E eu sou muito grata a ter recebido aquele desafio, porque ali foi um porto de crescimento muito importante para mim como ser humano. Foi ali que eu me deparei com situações que eu vi que a minha trajetória, os desafios anteriores eram preparação para aquele desafio daquele tamanho e intensidade. E aí veio essa situação inusitada de me deparar com esse pedido de retificação de nome. Até então, o único caso de repercussão que nós tínhamos no país era o caso daquela pessoa que é famosa e que também não tinha conseguido, estava até lutando até no STF e não tinha conseguido a retificação, que era o caso da Roberta Close. Depois eu não sei se ela conseguiu ou não, mas quando eu me deparei com aquela situação, ouvi aquela pessoa, li toda a documentação, toda a trajetória, todo o percurso que ela já tinha feito para chegar ali até mim e fazer aquele pedido, e eu não me senti com o direito de negar. E falei, vou fazer de tudo que eu puder para encontrar fundamentos e argumentos e construir uma tese que seja factível, que seja sustentável, porque é um ser humano clamando por uma retificação que vai lhe dar dignidade. E foi com esse viés que eu, então, contrariando os prognósticos da época, a corrente majoritária da jurisprudência, a falta de legislação específica, tudo aquilo que nós já conhecemos para fazer. E eu me senti tão feliz quando eu pude construir aquela decisão com a ajuda da minha assessoria. Fizemos vários encontros, fizemos várias incursões em algumas áreas, mas cada vez eu me convenço de que foi a coisa certa, na hora certa, apesar, lógico, que tem aqueles que falam coisas que são ditadas, talvez pelo desconhecimento do que é a tortura de um ser humano que não se sente adequado, que já passou por uma cirurgia que é das mais invasivas que eu conheço, que é a transformação mesmo da genitália, que já havia superado 1001 obstáculos na sua vida familiar, pessoal, social. Com que direito eu iria negar aquela conformação da sua exteriorização como ser humano ao seu documento? E foi isso que aconteceu. Para mim foi uma coisa assim, que eu faria quantas vezes for necessário, e que acho que nós temos sim, que guardadas as proporções, todos os dias nós somos desafiados. Todas as questões, às vezes não tão assim aparentemente profundas e interessantes como essa, mas os desafios eles vêm chegando para nós todos os dias. Não tem um dia que eu não me sinta desafiada a enxergar por trás daquele número do processo, por trás daquela história, o ser humano que está ali. E é isso que eu realmente tenho como filosofia de vida. E acho que isso faz uma conexão muito harmoniosa
com os meus princípios cristãos, que já foram citados pelo desembargador Marcos Machado, mas que não influenciam no fundamento jurídico. É claro que influenciam na minha percepção como ser humano, mas sempre eu procuro encontrar o argumento juridicamente sustentável para colocar, então, em alinhamento a minha percepção com o que diz a lei. E, se não for possível, eu procuro o que é mais justo, segundo o meu coração. Desembargador Marcos Machado, fique à vontade, por favor. Eu trouxe aqui um desabafo de uma professora de português, né, que eu vou rapidamente sintetizar. Ela estaria explicando a respeito do gênero e foi considerada desrespeitosa por parte de alguns alunos. Inclusive, evoluíram numa discussão de homofobia, transfobia, e ela se indignou e fez uma explicação muito pontual. Disse ela que, como o gênero em português é determinado muito mais pelos artigos do que pelas vogais temáticas, não se pode querer uma língua absolutamente neutra, a não ser que se use X e E para todas palavras, para o término de todas as palavras. Na língua portuguesa, a língua portuguesa não aceita gênero neutro. Pode-se mudar o idioma inteiro e vai se identificar, ou pode-se querer identificar um preconceito, como fez ou quis fazer a ex-presidente da República se chamar de presidenta. E aí ela dá um conselho para não se insistir em coisas do gênero, entendendo que gênero não existe, é uma coisa socialmente construída, o que existe é sexo. E que o gênero linguístico, sim, existe. Gênero literário, gênero musical, são coisas distintas e não faz absolutamente diferença de se mudar gênero de palavras, que se torna, segundo ela, um mundo mais acolhedor. E ela fecha que isso sim é igualdade, isso é equivalência. Percebe-se que não é dentro do nosso tribunal, da nossa magistratura local, defesas, bandeiras de ampliação de vagas, isso na política e também há bandeiras no serviço público, de ocupações proporcionais, seja em tribunais, seja no sistema dos juizados especiais, e se defende também uma certa paridade, inclusive, de vagas, independentemente da classificação, teria que ser equânime. E ao contraponto disso, é que não há, a meu ver, uma distinção absolutamente de deveres e obrigações. Há, a meu ver, a própria legislação, ela assegura, mas, não obstante, esse movimento existe. E como eu testemunho, eu tenho testemunhado essas posições que eu destaco de Vossa Excelência aqui, que me parecem absolutamente equilibradas, sensatas, e não posso dizer que isso seja da maioria das manifestações que presencio no tribunal e tenho lido na literatura. Como que a senhora enxerga essa posição de gênero na magistratura? Nós temos que realmente avançar na discussão, existem distorções, ou há uma tendência que se equipara ou está caracterizando um movimento feminista em relação ao preenchimento, à composição do segundo grau? Eu não me filio aos exageros que eu vejo, às vezes, alguns ou algumas fazendo dele uma bandeira. Eu acredito, sim, que a mulher tem que fazer uma conquista a cada dia para se manter no espaço que ela já conquistou, isso é fato. Nós temos, sim, uma sobrecarga de trabalho ainda muito séria, porque ainda conjugamos as tarefas do
lado profissional com o lado materno, e eu não reclamo disso. Eu acredito que hoje a mulher já tem condições de fazer uma equação que melhor lhe favoreça, porque hoje os homens já estão mais esclarecidos, mais cooperadores, e isso me leva a uma visão menos, vamos supor, entre aspas, menos ativista do que a maioria gostaria até que eu fosse. Já fui duramente criticada, uma época em que fui convidada a fazer parte de um movimento mais acirrado, assim, na questão de gênero, e eu não aceitei, mesmo que isso custasse um alto preço para mim. Eu manifestei essa minha visão. Mulher e homem, sim, é o que eu vejo, os seres humanos, porque nós, como espíritos, não temos sexo. O sexo é uma contingência da vida material. E como eu tenho essa concepção e essa certeza, não seria coerente da minha parte empunhar bandeiras de modo radicalizador. Não sou de radicalizar em momento nenhum. Agora, a luta, o enfrentamento pelo espaço da mulher com mais equilíbrio, esse sim, sem esse viés da questão de gênero, como ela é colocada normalmente pela mídia ou pelas manifestações mais corriqueiras que a gente vê, mas com mais profundidade, vendo realmente o lado dos seres humanos, que nós não nascemos para ser isolados, nós somos complementariedade. Homem e mulher são seres criados para complementariedade. Essa é a minha percepção, que eu procuro também respeitar a dos outros, não polemizo este assunto jamais, respeito muito aqueles que entendem diferente e procuro, então, inclusive nas minhas decisões, não ter nenhum pensamento que fuja ou decisão que fuja desse enfoque, primeiramente, como seres humanos, que merecem todo o meu respeito, toda a minha consideração e a aceitação de cada um como ele é. Cada um tem o direito de ser como ele é. E nós, então, temos também o nosso direito de querer conquistar mais espaço no trabalho, de querer ter um tribunal com um número maior de mulheres. É um equilíbrio, é a busca do equilíbrio. E nós não fazemos disso uma bandeira para diminuir a qualidade dos homens. Isso, sim, para mim é muito importante, porque não é a partir da desqualificação que nós vamos nos qualificar, que nós vamos nos enobrecer, que nós vamos nos fortalecer. Isso, para mim, é uma bandeira forte. É na qualificação, no respeito de todos, é que nós, então, nos equiparamos. É porque nós não queremos ser mais nem igual, nós só queremos ser mulher. Desembargadora, os operadores de direito sempre foram formados para o embate jurídico, uma realidade que aos pouquinhos vem sendo mudada. A senhora acredita que é possível verdadeiramente, para esses profissionais que hoje estão atuando no mercado de trabalho, trabalhar com a busca de respostas e solução de conflitos por meio do diálogo, ao invés da guerra? Eu tenho certeza absoluta dessa possibilidade. Tanto é que estou nessa cruzada do bem, como eu chamo, há mais de uma década, plantando, semeando essas modificações, que começaram por mim. Eu também fui formada numa época em que nós éramos concitados a ser bons no litígio, no embate. Advogado bom era aquele que falava alto, que gritava na tribuna do júri e que fazia o maior número de processos em seu favor, sempre na litigância, na beligerância. E essa mudança que operou-se em mim, ela é possível em qualquer ser humano. Primeiro porque, como humanos, nós estamos sujeitos às leis universais
Dentre uma delas é a lei do progresso, é a lei da mudança, da transformação. E o crescimento ele tem que vir para o ser humano. Se ele não vem pela espontaneidade, pela busca da própria pessoa, as contingências da vida virão em auxílio dessa lei maior para fazê-lo perceber que é hora de mudar. E olha que nós, nesses 11 anos de NUPEMEC, 10, 11 anos que eu estou à frente dessa movimentação, mais os anos que eu fiquei na vara da família, que eu já professava essas práticas, eu tenho visto e colecionado centenas, se não milhares, de depoimentos de pessoas que foram tocadas por essa necessidade de mudança e mudaram mesmo. E hoje tem, assim, a mente e o coração conectado com a prática na busca da paz. E isso é plenamente possível para qualquer um de nós. Desembargadora Helena Maria, por favor, mais um questionamento para a nossa convidada. Desembargadora Clarice, vamos dar continuidade a essa pergunta, né? A senhora é conhecida por atuar ativamente, né, na prática de conciliação e mediação de conflitos, né, tanto que o seu currículo, né, que foi lido anteriormente, nos dá a dimensão de sua expertise, né, no assunto. Então, mas é fato que ainda é um mínimo, né, o índice de ações buscando a solução de forma consensual no judiciário. A situação que abarrota o judiciário faz com que os processos tramitem muito lentamente, né? Como a busca pela solução de conflito pode ajudar a gente a tirar esse né? Tá abarrotado. Como que esses métodos podem nos auxiliar a encontrar um processo mais célere, ajudar o judiciário? Se nós pegarmos os números da judicialização no nosso estado nos últimos anos, nós vamos ver que a cada ano tem ocorrido uma redução do número de processos que entram. Se nós estivéssemos naquela mesma progressão geométrica ou aritmética que nós tínhamos há 10 anos, hoje nós estaríamos com certeza numa situação de sufocamento ainda muito maior. E, aos poucos, essa cultura que foi introduzida oficialmente no nosso país por meio da Resolução 125 do CNJ no ano de 2010, ela trouxe, aos poucos também, sem fazer muito alarde, mas é de uma penetração tão impressionante que hoje nós temos o sistema legal permeado por tudo que foi introduzido pela Resolução 125. Se nós observarmos, hoje o nosso Código de Processo Civil já incorporou toda a sistemática adotada, toda aquela ideologia, toda a política pública de tratamento adequado de conflitos. Porque o que nós tínhamos antes disso era um sistema oficial que não valorizava adequadamente as situações em que a sentença não resolve, não é a melhor opção para as pessoas. E aí, então, começamos a implantar o sistema hoje denominado de multiportas no Poder Judiciário. E muitos advogados hoje já perceberam que o perfil deles não é como o meu não era, eu advoguei 8 anos, meu perfil nunca foi o da litigância por litigância. E desde então eu ressentia a falta de ter possibilidade de onde me escorar com mais força numa tentativa de acordo. Nós não tínhamos métodos, nós não tínhamos formação, nós não tínhamos nem informação sobre isso, era tudo empírico, era tudo intuitivo. E aí, então, com a chegada dessa política de tratamento adequado de conflitos, foi como se nós tivéssemos adotado no Poder Judiciário não só aquele remédio genérico para toda e qualquer doença da alma ou do patrimônio, de qualquer natureza que fosse, que era a sentença.
Então, nós passamos a oferecer para o jurisdicionado outras possibilidades. E hoje são muitos os advogados que, percebendo que não tem o perfil do litigador por natureza, ele vai em busca de formar uma rede de parceiros onde ele pode tratar adequadamente o caso do seu cliente, ter uma satisfação muito mais rápida e duradoura, porque é construída dentro da realidade daquelas pessoas e com a ajuda delas. E isso, então, está aos poucos se transformando num caldo cultural mais consistente. Nós temos hoje isso já otimizado em muitos grandes escritórios, fazendo com que, então, a gente tenha esperança de que os métodos vão, sim, se consolidando. É claro que nós também não podemos fechar os olhos à resistência que, às vezes, até mesmo nós próprios da magistratura temos em relação a isso. Prova disso é o artigo 334 do Código de Processo Civil, onde, passados vários anos, ainda há um número grande de magistrados adotando a prática de não fazer o agendamento da audiência de conciliação ou de mediação antes de formar o contraditório. E por que foi pensado isso? Exatamente porque, antes do contraditório, as partes ainda não estão tão contaminadas com as versões que o advogado traz e que a defesa também vai trazer, o advogado, tanto do autor quanto do réu. E os ânimos tendem cada vez mais a se acirrar, a se aquecer, quando um escuta a versão do outro, quando um lê a versão do outro. E isso é uma realidade que, aos poucos, eu creio que a gente vai conseguindo fazer transformações. Cada vez que nós fazemos uma formação para magistrados, nós percebemos que ainda há resistência, mas que essa resistência ela se apoia principalmente pela falta de conhecimento mais próximo da matéria, uma sensibilização mais, eu diria assim, uma abordagem mais bem feita para que ele possa despertar para essa realidade que hoje é irretorquível. Nós caminhamos a largos passos para essa realidade do sistema multiportas cada vez mais fortalecido, tanto pela conciliação, pela mediação, quanto pelo olhar sistêmico, quanto pelas práticas restaurativas. É uma aula, né? Desembargador Marcos, por favor. São profundas as reflexões, né? E nós teríamos que dobrar o programa aqui, viu, Fernanda? Eu tenho observado que há alguns juízes resistentes a buscar já na primeira oportunidade, antes, como Vossa Excelência bem colocou, antes instalado o contraditório, produção de provas, a própria valoração judicial, e se tem dedicado, até porque não tem o traquejo, ou alguns faltam coragem no enfrentamento de audiência, marcar, ouvir esses testemunhos, deixar os advogados indagarem, questionarem. Eu acho que o juiz precisa entender que ele é, antes de mais nada, ouvidor, né? Ele precisa saber ouvir, enxergar, ele não é ator da instrução, ele conduz racionalmente. E por conta dessa prática, eles acabam elaborando sentenças complexas, demoram para prestar a jurisdição. E quando chega em segundo grau, direito disponível, especialmente, abre-se a oportunidade da composição. E o núcleo tem sido receptivo a essa prática de resolver, como já acontecera, demandas altamente complexas que se arrastaram por anos e parece que não passa de mágica. Não é isso, né? Tem toda uma metodologia, uma preparação do profissional, mediador, conciliador, mas o fato é que essa demanda duradoura, que demandaria, inclusive, possível recurso a tribunal superior, ela acaba, né, com uma composição, ela se finda. Como é que nós poderíamos, é só cultural,
Vossa Excelência acredita que nós tínhamos que enrijecer essa conduta discricionária do juiz de não buscar os meios alternativos e acabar admitindo o processamento da ação e acabando instruindo e se dedicando a uma sentença que envolve tempo, envolve labor do juiz, energia, custo. E a minha curiosidade, para fechar, desembargadora Clarice, que essa realmente envolve uma perspectiva de segundo grau, é saber, a senhora foi juíza de segundo grau antes de ascender ao tribunal. Por que, na sua opinião, essa experiência não deu certo? Ela foi mal interpretada? Houve aí uma posição por parte de desembargadores de não reconhecê-la como importante? Ou os juízes de segundo grau não souberam atuar como foi previsto ou como havia uma perspectiva por parte do Tribunal Pleno ao criar? Eu fico feliz demais com essas suas indagações. A primeira delas, eu diria que a cultura ela acaba fazendo uma pressão muito grande que não tem sido, vamos dizer assim, enfrentada, principalmente pelas corregedorias, com o devido peso, porque a lei, o artigo 334, ele é norma cogente, ele não é a opção do juiz, ele diz deverá. E todas as vezes que eu tenho oportunidade, eu faço valer esse deverá, porque eu sei o valor que ele tem. Eu sei qual foi a mens legis, qual é a intenção que existe ali subjacente a esta ordem para que se faça primeiramente o esgotamento da via consensual. A litigância no nosso Brasil chegou a um ponto estratosférico de se tornar impensável em qualquer lugar do mundo, ao ponto de sermos cada brasileiro responsável por um processo. Se nós éramos 200 milhões, tínhamos 100 milhões de processos, e cada processo, no mínimo, tem 2 partes. Cada brasileiro já tinha sob a sua responsabilidade um processo. Isso reduziu bastante, mas ainda há um longo caminho a ser percorrido, e eu volto a insistir, a começar por nós próprios magistrados, porque ainda há muito desconhecimento, há ainda muitos que não se capacitaram, há ainda aqueles que não conseguem abrir mão do controle do processo para mandar para um SEJUSC ou designar ou nomear um mediador que seja da sua confiança e entregar aquela situação para a qual ele ainda não está habilitado ou não tem o perfil. E tudo isso faz com que, então, nós tenhamos uma conjunção de fatores que eu acredito que as recomendações das corregedorias devem, sim, cuidar disso com mais pontualidade. E também vejo isso como uma tendência que pode comprometer até a legislação. É aquela situação no Brasil assim que é muito desagradável de dizer, mas é aquela coisa que a lei pegou ou a lei não pegou. Então, nós que fazemos parte do movimento nacional pela conciliação e mediação, nós temos feito muito esforço para que este artigo 334 não caia no esvaziamento. E nós temos tido muitas vitórias, mas ainda há um longo caminho, sim, a ser percorrido. Muitos dos nossos colegas não sabem como acessar o SEJUSC, ou quando é convidado para uma reunião, ainda não se abriu para esse universo, ou quando também já se abriu, mas ainda não tem aquela confiança suficiente. Então, nós precisamos, sim, estreitar laços nessa direção, somar forças
e dar voz e vez a quem realmente pode dar a melhor solução no processo, que são as partes. O primeiro juiz da causa não é o advogado, é o autor e o réu. Eles sabem onde estão as necessidades, quais são os verdadeiros interesses. E, às vezes, os advogados não conseguem nem traduzir isso em palavras. Talvez, muitas vezes isso acontece, que eles ainda nem sequer foram convidados a refletir de uma forma que eles próprios percebam o que eles estão querendo. Essa ideia de usar a justiça como vingança precisa acabar. E ela só vai acabar quando os métodos autocompositivos forem valorados no devido patamar, colocados no seu devido lugar de importância. E enquanto nós tivermos juízes que pensam que conciliação é bobagem, que fazer uma sentença de mérito é muito mais proveitoso, ou que o conciliador ou o mediador não vai fazer tão bem quanto ele, nós estaremos ainda dando espaços a esse litígio exacerbado, fazendo com que muitos sofram, fazendo com que muitos adoeçam e nos adoecendo também pelo excesso de trabalho. Não é uma realidade longe da nossa. Quantos colegas doentes nós temos? Quando nós voltamos os olhos para essas questões pacificadoras, o primeiro a ser pacificado, quem é? Sou eu mesma. Eu ganhei força, eu ganhei saúde, eu fui a primeira beneficiada quando comecei a me dedicar com mais afinco a essa filosofia de vida. E quando nós vemos que isso está facilitando a vida de outros irmãos de caminhada, por que não? Esse é um convite. Nós, então, estamos convidando a todos, venham conhecer melhor, conheça melhor o Sejusc da sua comarca, conheça melhor os mediadores da sua comarca, conheça os mediadores extrajudiciais que podem ser nomeados pelo juiz, porque eles são auxiliares da justiça. Então, são muitas as ferramentas às quais nós poderíamos falar sobre elas assim durante muito tempo. Mas, dado o meu alongamento já em demasia, eu vou à última pergunta, à última situação que me foi colocada, que também é bastante curiosa, e eu até queria que o colega repetisse, porque eu acho que até eu esqueci um pedaço da pergunta. Tá, não. A minha curiosidade, Bárbara Clarice, é relacionada à criação dos juízes de segundo grau. Né? Ah, sim, me lembrei, obrigada. Foi acerto, não foi? O que deu errado? Né? Foi interpretação, foi conduta? Por que se extinguiu? Né? Até porque se aumentou as vagas agora. Né? Então, a gente percebe que há uma demanda ainda represada, especialmente na área do direito público. Né? Foi, eu acredito, que uma mistura de fatores que acabaram por levar ao tribunal a ceifar uma das grandes oportunidades, uma das grandes ferramentas que ele já havia conquistado. A atuação do juiz de segundo grau, ela começou no nosso TJ de uma forma dissociada daquilo que estava na letra da norma que criou. E eu sou da segunda turma, então nós temos uma turma inicial e uma segunda turma. Eu sou da segunda turma, que nós já tivemos uma atuação corrigida logo em seguida, logo que nós começamos a atuar. Porque o juiz de segundo grau, o substituto de segundo grau, o próprio nome já diz, ele é para substituir. E, inicialmente, ele estava ocupando uma cadeira, praticamente ocupando uma cadeira do desembargo. E isso é lógico que incomoda
e é um erro que deveria ter sido e poderia ter sido corrigido consensualmente, na base do diálogo, enfrentando no colegiado e consertando os rumos daquela nau que não estava na sua rota correta. Mas, dadas as circunstâncias de que não houve essa condução, penso eu, porque eu não fazia parte de nenhum órgão diretivo, não participei, mas o que a gente viu e sentiu foi que não houve diálogo e houve simplesmente um dissenso que não foi apaziguado. E acabou, então, gerando uma antipatia muito grande pelo cargo, gerando uma distorção da imagem que nós que éramos juízes substituto de segundo grau na época, acabamos ficando assim, quase que nos sentindo personas non grata. E trabalhávamos muito, muito, muito. E tudo que fazíamos não aparecia como algo benfazejo. Mas eu repito e sinto que foi uma perda de uma oportunidade muito interessante para o tribunal ter a sua composição com substitutos sem esvaziar o primeiro grau de jurisdição, com pessoas que já estavam afeitas à colegialidade, que não é um procedimento fácil da gente se adaptar. O desembargador bem sabe, a desembargadora bem sabe, é uma mudança grande de postura na nossa vida, viver em colegialidade. E com essa perda, nós ficamos, então, alijados desse plantel que era muito dedicado. Nós trabalhávamos com muito afinco, com muita hombridade. E acredito que o dia que tivermos oportunidade de criar novamente e que pudermos passar a limpo essa página que ficou, então, com essa pecha, com essa nódoa, por causa daquele dissenso interno que aconteceu no tribunal, eu acredito que a nossa corte estará com uma política mais condizente de não esvaziamento do primeiro grau. O juiz que fica convocado, ele fica depois, quando volta, com uma sobrecarga muito grande, porque ninguém está lá cobrindo, ou a maior parte das vezes está. Se estiver cobrindo a falta dele, em outro lugar vai estar fazendo falta. Então, é um mecanismo que não ficou bem ajustado, como poderia ter sido bem ajustado, se tivesse apenas aparado as arestas do que não estava funcionando bem na época com os juízes substitutos de segundo grau. E, repito, não é porque eu ocupei uma dessas vagas, não. É porque eu senti e sinto até hoje que quando nós tiramos alguém do lugar dela, ela faz muita diferença, faz muita falta. E hoje o CNJ valoriza muito o primeiro grau e seria uma oportunidade de nós, inclusive, fazermos jus a essa resolução do Conselho Nacional de Justiça. Obrigada pela oportunidade de abordar esse assunto. Ok, eu vou pedir para a desembargadora Helena fazer a última pergunta, a gente já está mais do que estourado no nosso tempo. E eu já aproveito, desembargadora Clarice, por gentileza, que a senhora se despeça, pode até desejar aí o que a senhora imagina para o judiciário, qual o legado que a senhora imagina que está deixando para a justiça do futuro, tá bom? Por favor, desembargadora Helena. Bom, se ainda dá tempo, vamos perguntar, né? Desembargadora Clarice, além de juíza, escritora, influenciadora digital, fale um pouco para nós sobre o seu livro e sobre o seu perfil lá no Instagram, que inclusive está disposto aqui no vídeo para nossos internautas possam, né, visitá-lo, né? Nós vamos passar para todo mundo. Por favor. Obrigada, Helena. Helena, eu quero fazer um registro que nós nos conhecemos na escola da magistratura, onde preparávamos para o concurso. E lá se vão algumas décadas
de boa convivência. Fomos colegas na comarca de Cáceres, onde éramos 6 mulheres. E o que eu digo a esse respeito, Helena? O meu objetivo sempre foi a magistratura. Eu, desde sempre, quis ser magistrada. Nem sabia direito o que era isso, mas eu queria. Era um sentimento que eu tinha. Claro que para uma pessoa de origem muito simples, em que os pais... Minha mãe não teve um dia sequer de escolaridade, meu pai tinha pouca escolaridade, e soava meio estranho aquilo de uma filha que desde os primeiros anos de vida era louca por livros e queria ser juíza. Então, era muito divertido para as pessoas, eles brincavam com essas minhas aspirações. Mas aí, quando isso se efetivou com muito esforço, realmente com muita felicidade, eu tive a bênção de ser empossada no dia de Todos os Santos. Já observaram isso? 1º de novembro é dia de Todos os Santos. Então, eu já comecei com o pé direito. E eu tenho sido muito abençoada nesses mais de 32 anos que eu estou magistrada. E me dedicar às práticas autocompositivas, estudar o assunto, falar sobre o assunto, escrever sobre o assunto, tem sido o meu lenitivo. Eu sempre conto essa história de que quando o desembargador Rubens me deu a atribuição, em 2011, de implantar o NUPEMEC, logo que foi promulgada e publicada a Resolução 125 do CNJ, eu estava no momento da minha vida em que eu achava que não daria mais para ir adiante na carreira por problemas de saúde. E eu achava que eu já começava mesmo a me preparar para um pedido de aposentadoria. E quando ele me fez aquela oferta, aliás, aquela oferta não, ele chegou na minha mesa e entregou uma cópia da resolução, toma que esse filho é teu. E eu, então, fiquei bastante impactada, muito emocionada, porque eu já havia lutado muito para implantar a mediação nas varas de família, desenvolvi um projeto, consegui aprovar, e o projeto não vingou assim que eu vim para o tribunal como juíza substituta de 2º grau. Então, não frutificou. E ele, sabendo disso, eu era presidente da comissão pelo movimento permanente pela conciliação, então sempre envolvida com isso. E eu falei, mas desembargador, eu não estou no momento bom, eu estou com limitações, eu acho que não vou conseguir. Ele falou daquele jeito Rubens de ser, né? Se vira, esse assunto aí é seu e ponto. E eu vim para casa e consultando meu travesseiro, mas quem sabe essa é a minha missão, né? Tá tudo ficando mais claro, e se veio para mim é porque eu vou ter a ajuda necessária. E cá estamos, eu me recuperei, não superei a limitação da época, mas recuperei a minha autoestima, recuperei a minha capacidade de administrar aquela situação e me recuperei como ser humano. E cresci, e tenho crescido todos os dias. Portanto, todos os dias eu expresso a minha gratidão a este grande homem, esse ser humano, que visualizou uma possibilidade de que eu pudesse ser útil. E então a ele eu rendo aqui hoje publicamente o meu carinho, o meu reconhecimento por ter confiado em mim essa tarefa. E que eu fiz o meu melhor e tenho feito o meu melhor. Agora, já partindo para as práticas restaurativas na seara penal. Na área civil, nós já trabalhamos durante 10 anos, e nesse livro nós contamos uma dessas experiências no Juizado da Infância e Juventude,
Eu não escrevi o livro, gente, eu escrevi um capítulo só, eu sou coautora do livro, então, assim como eu já sou coautora de um outro livro, que depois, uma hora, a gente vai falar sobre ele, mas é a experiência prática das nossas oficinas de direito sistêmico contada ali, e inclusive com gráficos, com a nossa história, a história do nosso Sejusques, que adotam as oficinas de direito sistêmico e que tem impactado positivamente a vida de muitas pessoas quando elas se deparam e conhecem como é simples nós nos harmonizarmos com as leis do amor, com as leis que regem os relacionamentos, que é a hierarquia, que é o dar e receber, e a lei do pertencimento. Então, quando nós nos harmonizamos com essas leis, nós nos sentimos muito melhores e percebemos onde está o X da questão com mais facilidade. E é nisso que consiste, então, a experiência desse livro. Agora, as redes sociais surgiu assim de aquelas coisas que dizem que é acaso, mas não é acaso. A minha filha mais nova estava fazendo um curso para ser empreendedora aí das mídias sociais e me convidou para ser a cobaia. E eu aceitei o desafio e estou gostando, sabe? Porque o núcleo Cultura de Paz é o espaço onde eu estou, assim, aos pouquinhos, sedimentando conceitos sobre a comunicação não violenta, que é uma grande paixão na minha vida, que eu me descobri na comunicação não violenta de uma forma muito intensa, e que é um jeito assim tão humanizado de falar das nossas necessidades, dos nossos sentimentos, e também de compreender os outros sem julgar. E é isso que eu tenho feito lá nesse canal, e eu convido a todos para conhecerem, então. Pretendo, quem sabe mais para frente, até oferecer um curso gratuito para pessoas, para profissionais que queiram aprender como fazer essas abordagens mais humanizadas, mais consensualizadas nos relacionamentos. Espero ter contribuído e espero também que os colegas, os que vão ouvir e ver essa nossa fala, esse nosso bate-papo aqui, se interessem por esse universo da consensualidade, mas especialmente da comunicação não violenta. Esse é um viés que eu acredito que nós, como cristãos, acima de tudo, nós devemos sim buscar essa forma pacificadora de conversar uns com os outros e de nos tratar também, porque a gente começa a CNV pela autoempatia, conhecendo os nossos próprios limites, nos dando o devido, como que eu diria, o devido valor. Tratar bem a nós mesmos é o ponto de partida da CNV. E eu agradeço mais uma vez poder compartilhar esses meus sentimentos, a minha simplicidade, porque eu não aprendi, e não é da minha índole, as altas elucubrações, sabe? Eu não tenho essa verve de alto nível, eu só sei falar simples assim para as pessoas, e é com esse amor que eu expresso e agradeço essa oportunidade de abraçar todos vocês com muito amor, com muito carinho, com muita gratidão. Obrigada. Desembargadora Clarice, em nome da Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso, nós agradecemos a vossa disposição e estar aqui conosco, compartilhando suas experiências, a sua opinião com os nossos internautas, viu? Bom, essa foi mais uma edição do programa Por Dentro da Magistratura. Equipe técnica, obrigada pelo apoio e até o nosso próximo encontro.